Olá, gente, bem-vindo a mais um episódio, a mais uma temporada do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e seja muito bem-vindo. Oi, gente, eu sou a Naná. Bem-vindos a mais uma temporada do podcast. Aqui a gente fala de livro, de fanfic, de escrita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente nas redes sociais ou na plataforma que você estiver escutando. E hoje a gente retorna às origens. O nosso tema seria fanfics que a gente não escreveria. Então, entra todo tipo de fanfic, tipo fanfics que a gente não tá com cabeça pra escrever, fanfics que a gente acha que tem que ter muita pesquisa pra escrever, fanfics que a gente não escreveria nem que se pagassem pra gente, esse tipo de coisa. Então, é uma conversa bem descontraída, bem pra gente retomar aqui o nosso clima aqui no podcast. E é isso. Quando eu comecei a escrever fanfic lá em 2013, 2014, eu comecei primeiro com uma fanfic de DVD, The Vampire Diaries, porque eu ainda gosto muito de vampiro, de história que envolva vampiro, etc. Na época eu era viciada na série, tava no auge ali, a série, né? E foi a primeira fanfic que eu escrevi, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu gostava e eu queria escrever sobre isso. E desde então eu escrevi sobre vampiros de novo quando eu tava escrevendo, quando eu tava no Ficton de K-pop ali, né, do God Seven, eu escrevi, mas eu não concluí. Cheguei a planejar tudo, mas aí deu a preguiça de sempre, que eu tenho uma preguiça de escrever história longa, e aí eu não terminei. E aí de lá pra cá, faz o quê? Eu mexi nessa fanfic foi em 2019, eu acho. 2018, sei lá. E aí eu não mexi mais com o negócio de vampiro. Mas eu tenho muita vontade de escrever uma história de vampiro grande. Porque essa primeira fanfic que eu escrevi lá em 2013, que eu era maluca, ela deu mais de 50 capítulos. Eu não lembro quanto, mas deu mais de 50 capítulos. E eu tenho vontade de escrever coisas grandes ainda, só que eu tenho preguiça hoje em dia. Tudo que eu escrevo é curtinho. Então, por que eu digo que eu nunca vou escrever essa ideia? Porque é uma ideia muito grande. Eu tenho vontade de escrever uma fanfic de vampiro muito grande. E eu não tenho paciência pra isso, né? E aí, ano passado, eu até escrevi uma one shot só, foi original, que eu não tava. Ano passado eu não tava no clima muito de fanfic. Esse ano eu também não tô, ainda não planejo esse ano entrar nesse clima de fanfic, mas ainda não entrei. Então eu escrevi ali no mês de outubro um capítulo só, acho que não deu nem 3.000 palavras. Que é um pouco do universo que eu queria escrever essa fanfic. E é uma coisa meio True Blood, meio DVD, meio The Original. Tem uma mistura de tudo de coisas de vampiro que eu gosto. Porque eu gosto muito do universo ali de DVD The Original. Eu esqueci o nome da autora agora. Mas eu também gosto muito do universo de True Blood. Eu nunca li o livro de True Blood, é um que eu tenho vontade de ler, mas sempre. Não, né? São vários livros. Eu vi algumas coisas da série, mas eu gosto daquele universo ali, algumas coisas ali que eu gosto muito. E eu gosto muito também da coisa dos clãs ali, né? Que tem naquele negócio do RPG, de vampiro. Então é uma mistura disso tudo, a ideia que eu tenho. Só que ficaria uma coisa muito grande. Eu não conseguiria. Eu consegui, na verdade, né? Eu escrevi uma shot, mas não abrangeu tudo que eu queria. Inclusive, eu vou escrever uma segunda parte daquela história só para eu poder entrar em outra coisa desse tema que eu não entrei na primeira parte. Mas eu não conseguiria escrever uma coisa muito grande sobre isso, por preguiça, sim, eu admito que eu sou preguiçosa. E também porque eu acho que eu fico com medo de abandonar, de começar e abandonar, porque eu abandonei a outra lá de K-pop, que era de vampiro também. E aí, inclusive eu já pensei em pegar aquela história e transformar em outra coisa, mas também dá preguiça. Eu já escrevi bastante coisa dela também, tem 6 capítulos, sei lá. Enfim, em resumo, eu tenho vontade de escrever essa fanfic de vampiro com essa misturada toda de vampiro da cultura pop em geral, mas eu não vou escrever porque eu tenho preguiça.
Eu ainda procuro coisa na tag. Quando eu vou lá no Linktree, assim, dos fandoms lá que eu ainda acompanho, às vezes eu filtro lá. De vez em quando aparece uma coisa boa, de vez em quando não, mas eu ainda procuro. Eu não sei se as pessoas ainda escrevem fanfic de DVD. Talvez, provavelmente. Sei lá, se no 24 alguém ainda gosta de DVD. Alguém ainda se importa com DVD. Amiga, eu acho que é uma questão assim, tipo, as pessoas escrevem que elas gostam de escrever, que são o que eu sempre falo, é o brain root dela. Então, às vezes, sei lá, uma história que já acabou não sei quantos anos, mas ainda mora na cabeça dela e ela vai continuar escrevendo, tendo alguém de fendo ativo pra ler ou não, sabe? Eu acho que tem disso, não tem muita. Tem isso também. Não tá se importando se ninguém vai ler, né? E aí que tem aí entra outra questão também. Agora que eu falei que eu não sei se alguém ainda se importa com DVD, é que quando eu escrevi no passado, eu escrevi original. Eu botei 2 pessoas lá, X, que não são ninguém. Eu não tinha nem rosto. Quando eu pedi a capa pra capista do Espaço Criativo, eu falei, olha, põe quem tu quiser. E eu não pensei em ninguém do rosto. A única coisa que eu pensei é que o vampiro tem o cabelo comprido. Então, e ela botou lá, ficou bom, mas eu não pensei, eu tava pensando em ninguém. Então, se eu fosse escrever essa ideia que eu tenho, teria que ser uma fanfic, mas eu não tenho ninguém mais que eu queira escrever fanfic. Esse é um dos problemas que eu tô tendo ultimamente e que me fez não escrever mais fanfic, assim, na coisa de fanfic mesmo. Por isso que eu escrevi muita história de ano passado. Porque eu simplesmente não tô no clima de fandom. No clima de escrever pra alguém, sobre alguém, ou inspirada em alguém. Então, sei lá, eu teria que aparecer alguma pessoa e me deixar obcecada de novo. Porque na época de DVD, eu era obcecada com a série. Eu era obcecada com o Cláudio, eu era obcecada com aquele pessoal todo ali. Quando eu escrevia de K-pop, eu era obcecada com o grupo. E agora eu não tô obcecada com ninguém. Não sei se é bom ou ruim. É bom e ruim. Porque às vezes eu quero escrever e não tenho aquela inspiração, né? Então esse também é um motivo. Eu não tenho, sei lá, motivação pra escrever de novo. Eu queria uma série de vampiro novo, sei lá, um filme novo, mas as pessoas acho que não estão mais interessadas nisso pra ver, sei lá. Não vai aparecer. Teve a do ano passado, né, da Diário de Vampiro, mas ninguém quis ver. Diário de Vampiro não, Entrevista com o vampiro. Entrevista com o Vampiro. É porque foi meio nichado, né? Porque como não pegou o streaming, não entrou em streaming nenhum, foi na TV aberta, se eu não me engano, lá fora, e aí não chegou no streaming. Até hoje, inclusive, eu sou órfã dessa série, porque não tem como rever. Ai, cara, era muito bom, mas eu sou suspeita porque eu gosto muito da história de Entrevista com o Vampiro. Eu acho assim. É uma história boa, eu gosto também. Eu sou apaixonada pelo feminismo do Lestat. Me deu preguiça de ir atrás. O acesso estava difícil. Então, eu não sei. Já pensei em assistir DVD tudo de novo? Já. Mas também não vou fazer isso, porque tenho preguiça. Na época que eu tava com HBO Max, eu cheguei a assistir alguns episódios da primeira temporada de True Blood, mas também larguei de mão. Enfim, a ideia ela existe, ela tá aqui, ela nunca vai sair da minha cabeça. Já imaginei cenários, já imaginei cenas, já imaginei muita coisa no plot, mas ele não vai virar nada, não vai acontecer nada. Talvez de vez em quando eu escreva alguma coisa, quando bater assim uma inspiração. Mas é isso. Não vai existir. Talvez alguém escreva alguma coisa muito boa de vampiro e eu ache lá no YouTube e leia. Por enquanto não tem. É isso. Essa coisa de não estar obcecada com algo realmente é um fator, né? Tipo, quando vai passando a obsessão, você meio que vai ficando meio, putz, eu ainda tenho aquela ideia que era sabe, para aquele assunto, mas eu não sei se eu ainda tenho cabeça para escrever sobre esse assunto e tal. É bem interessante. Eu meio que passo por isso, eu tenho algumas histórias que eu escrevo muitos capítulos, então eu paro, porque, sei lá, meio que passa a vontade de escrever sobre aquilo. Não que eu não goste mais, mas, tipo, dá uma esfriada.
Aí depois eu vou e retomo eventualmente, tal. Eu acho que tem muito disso, sabe? Tipo, talvez é porque minhas obsessões elas nunca acabam, elas só tiram férias. Então, eventualmente eu vou lá e volto e retomo e escrevo de novo. Mas no meu caso, quando sugeriu o tema, a primeira coisa que eu pensei, fanfics que eu nunca escreveria, eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi nem pagando coisas que nem pagando eu escreveria, sabe? E aí a primeira coisa que eu pensei, pô, com certeza sobre fandoms que eu não faço parte. E rolou. Tem, sei lá, alguns meses eu recebi uma comissão. Não comissão, tipo assim, me pagaram. Mas perguntaram se eu escreveria sobre um certo assunto, né? Sobre uma coisa que eu particularmente não gosto, não concordo. Então, eu olhei umas 2 vezes e eu disse assim, se eu cobrar, eu sou maluca, sabe? Se eu disser, eu escrevo se passar um pix, mas depois eu fiquei, não. Porque nem se passando o pix, eu não ia conseguir desenvolver aquilo, eu não ia conseguir, sabe? Sentar e acreditar naquilo que eu tô escrevendo. Não acreditar, tipo, mas sabe quando você tá escrevendo e você vê a coisa tomando forma e dizendo, não, tem que ir realmente por esse caminho e tudo mais. Eu acho que quando, no caso da escrita de fanfic, se eu não tiver essa conexão de, não, realmente faz sentido, eu consigo visualizar essa imagem, eu consigo visualizar esse personagem fazendo isso, fazendo aquilo, as expressões e tudo mais, eu não consigo ir pra frente. Então, principalmente se eu tiver uma implicância muito grande com o fandom, com o chip, com o, sei lá, com o universo em que essa história se passa, eu não consigo. Tipo, eu olho e disse assim, não vai fazer sentido, porque simplesmente eu não consigo visualizar, porque é muita raiva, eu vou escrever isso de alguma forma debochando, sabe? De algum desses aspectos, então não vai dar. E aí, sei lá, pra mim, toda vez que eu pensava, eu disse, bom, coisas que eu nunca escreveria, talvez eu nunca escreveria sobre alguns temas, sabe? Eu tenho, na verdade, uma coisa que eu nunca escreveria, que é uma regra pra mim. Eu não escrevo smooth com os maquinês dos grupos. Eu tenho horror a fazer isso. Ah, mas fulano já tá com 21, não interessa. Quando eu comecei a acompanhar um grupo, ele era um adolescente, eu vi crescer, eu sinto como se fosse meu irmão mais novo. Não tenho irmãos, mas eu sinto como se ele fosse meu irmão mais novo. Eu nunca escreveria uma parada dessa. Então, eu faço isso com meus próprios fandoms, tipo, o NCT, o God Seven eu acho que não entra porque eu já comecei a acompanhar quando eles já eram mais velhos e maduros e tal, eles já tinham passado de 21. Mas sei lá, os Stray Kids também eu não consigo imaginar fazendo parada dessa. Eu entendo, porque na época que quando eu comecei a acompanhar o God Seven, os maquinários ainda eram mais novos, né? Então eu também não via coisas chip, né, que envolvessem eles dois, e do NCT também, porque quando eu comecei a acompanhar o NCT só em 2020, mas eu conheço o grupo praticamente desde quando eles debutaram, em 2017, por aí, depois ali do debut, e sei lá, os estudantes tinham o quê? 15 anos, 16, sei lá. Então é estranho, eu acho estranho, eu particularmente acho estranho, porque eu tenho quase, sei lá, sou bem mais velha. Mas eu nem fico com vontade de escrever nada sobre gente muito mais nova do que eu. Não só fanfic, mas no original também. Eu não... Assim como eu não gosto de ler história... Tem muita gente no K-pop também, no TikTok, que escreve age down, né, que eles chamam, que é diminuindo a idade dos membros ali, né, pra colocar ele no ensino médio ali. Eu não gosto, porque eu não tenho interesse nenhum em história de pessoas no ensino médio. Já não foi a minha fase da minha vida favorita. Pra que eu vou continuar lendo sobre ensino médio, sabe? Porque não é pra mim. Pra mim tá tudo bem.
Mas, sei lá, tem que. Há quem goste, há quem escreva. Eu gosto de imaginar que as pessoas estão nessa faixa de idade, ali, dos 20. Eu prefiro não acreditar que uma pessoa de 30 anos está escrevendo histórias de adolescente. Eu acho estranho, acho esquisito. Porque a maioria das histórias envolve droga, envolve álcool, envolve as coisas estranhas. Pra mim, sei lá, acho estranho. Mas Depende, porque, tipo, nesse caso é como Skins, Euphoria, que tem esse universo, que são sabe? E coisas aí eu eu não acho gosto que também. tem. Nunca Ah, gostei então, dessas faz coisas. sentido. Nesse caso faz sentido. Porque, tipo, pra mim, não, porque a minha adolescência foi assistindo Skins. E eu entendo hoje em dia quem escreva algumas coisas relacionadas à adolescência, mas essa adolescência é problemática. Problematizando essas questões, sabe? Trabalhando esses problemas. Nunca Aí eu gostei. entendo. Não é falando de uma questão moralista, não, que não tem nada disso. Apesar de que eu, quando era adolescente, estava mais preocupada em brincar e outras coisas do que fazer coisas que eu não podia. Não é uma questão moralista, não. É porque eu não acho graça mesmo. Nunca achei, nem quando eu era adolescente, que era a época que passava. Que Malhação tratava de muita coisa assim, gravidez na adolescência, droga, tudo isso tinha em Malhação. E eu nunca gostei, nunca foi o plot que eu gostava. Nunca me. Coisa problemática nunca foi me chamar atenção. Até hoje eu não. Mesmo quando é adulto, quando tem história com essas coisas problemáticas, não me chama a atenção livro com esse tipo de plot. Não que eu ache que, nossa, é errado. Porque eu simplesmente não gosto. Não tem nada a ver com moralismo, não. Ah, porque ela não gosta de ver adolescente bebendo. Não tem importância nenhuma. Eu sei que adolescentes bebem, usa droga, faz sexo, são problemáticos, etc. Eu só não acho graça. Eu só não quero ver sobre isso. Não é questão de eu achar que eu não devo fazer. Também não sou da galera que acha que não deve existir história desse tipo, não. Deve sim. Eu é que não vou ler. Mas por mim, tudo bem. Não, a questão toda, assim, tipo. A minha questão com o adolescente, na verdade, é porque eu não me sinto confortável de escrever uma fanfic com esses ex-adolescentes que eu vi crescer e tudo mais. Tipo, eu entendo quem gosta de escrever histórias dramáticas e tudo mais. Atualmente, inclusive, eu tenho lido algumas tantas histórias dramáticas que elas não se passam na adolescência, elas se passam na vida adulta dos personagens. São 2 ou 3 histórias que eu tô acompanhando que, tipo assim, que sofrimento, meu Deus. Mas, assim, eu não consigo ler com esse adolescente porque, tipo, sei lá, eu vi eles crescendo, sabe? É muito estranho pra mim ver essa galera que eu acompanhei crescendo e, tipo, eu sei de alguns rumores, eu fico meio assim, nossa, vocês estão brincando com uma coisa séria, sabe? Não façam isso, sabe? Eu fico muito pensando nisso, nesse sentido. Então, eu sei lá, eu tenho essa coisa meio protetiva na hora de escrever fanfic. Eu acho que, mesmo que todo mundo diga, é ficção e tudo mais, mas há uma responsabilidade nisso. Então, quando eu escrevi, né, tá lá, na verdade, parada, eu nunca terminei de postar, mas quando eu escrevi a fanfic do NCT, com todo o NCT 2020, né, que eram todos os membros que ainda tinham naquela época, inclusive quem já saiu do grupo, a primeira coisa que eu disse, eu não vou escrever nada que esses maquinês, sabe, passem por situações horrorosas. Não, são no máximo um slice of life, sabe? Umas coisinhas meio engraçadinhas. Tanto que as histórias com os maquinês eram sempre muito mais levinhas e bobinhas e tudo mais. Mas, assim, tem umas paradas que eu vi, assim, eu não leio, obviamente, mas, tipo, eu vejo a sinopse e eu fico, gente, sabe, não é por aí. E eu assisto Euphoria, eu fui adolescente que assistia Skins. E não necessariamente adolescente, porque, tipo, eu tava no final da adolescência para o começo da vida adulta e tal, mas enfim, ainda pegou essa coisa, sabe? Tipo, 17 anos pra 18, eu ainda assisti Skin nessa época. E, cara, era assim, tipo, eu acho que tudo depende da abordagem e você tem que ter uma responsabilidade nessa abordagem, no modo como você vai tocar no tema. Então, pra mim é muito vívido em Skins, porque, enfim, foi o que eu assisti, foi o que eu acompanhei, e falava muito sobre depressão na adolescência, todos esses problemas, assim, tipo, bipolaridade e afins, durante essa formação, inclusive, de caráter, de pessoa.
E era trabalhado de uma forma X naquela época. Claro que, assim como Euphoria, como diz o pessoal, ele é uma história sobre adolescentes que não é para adolescentes, porque o adolescente não vai ter o filtro de entender o que aquilo tá narrando, sabe? Dizer, não, isso aqui não é cool, isso aqui é problemático. Então, eu acho que falta essa responsabilidade quando a galera vai começar a escrever esses fanfics nesse sentido, sabe? Nesse contexto. De jogar um tema pesadíssimo e, sabe, não conseguir trabalhar aquilo do jeito certo, por assim dizer. É, é um motivo, né, pra não escrever. Entrando em outra história que eu não vou escrever nunca. Inclusive eu tentei, eu tenho um doc com algumas ideias, mas eu nunca vou pra frente, não vou escrever. Porque por motivo de antes, preguiça também, falta de motivação, tanta coisa. É sobre também meio que sobrenatural, é sobre cultos, né? Seitas, enfim. Eu tenho essa ideia que é uma junção de várias outras coisas que eu já li sobre fanfic também, filme, etc. Que seria mais ou menos assim, uma seita numa cidadezinha pequena, chega essa mulher de fora, ela tá por fora, ela sabe o que tá acontecendo, enfim, uma coisa meio mistério, meio suspense, que eu não sei escrever sobre, tá aí outro motivo também pra não escrever. Uma pegada meio objetos cortantes da Gillian Flynn. Isso, meio isso. Mas eu não tenho a capacidade de escrever mistério ou suspense, ou seja, eu ia ter que pesquisar muito, eu ia ter que ler muito sobre isso. Eu leio muito pouco sobre mistério e suspense, não é meu gênero favorito, o que é engraçado, porque eu tenho vontade de escrever esse gênero, que não é meu gênero favorito, mas enfim. Ia ter um romance também, porque eu só sei escrever romance. Mas é isso. Eu cheguei a escrever algumas coisas, algumas ideias, juntando assim, algumas coisas assim, que eu assisti, que eu vi por aí. Da TV. Eu assisto de boa um filme, uma série de mistério e suspense, mas pra ler é um pouco mais difícil. Não sei por quê. E aí, essa ideia existe, seria também uma história longa, que eu ia ter que desenvolver todo esse romance, ia ter que desenvolver todo esse mistério dessa seita. E aí ia ter que alguns capítulos aí pra resolver tudo isso, sei lá, uns 20. Eu não vou escrever porque todos os motivos que eu já falei. Mas eu gostaria de ler, eu acho que eu falei sobre isso aqui, uma fanfic que tinha esse tema de culto, foi uma das inspirações do livro, que era muito boa. Eu não vou lembrar agora o nome da autora, mas é no fandom do NCT. Mas a dela também não era tão grande, acho que tinha 10 capítulos, 9, mas eram bem grandes, né? Na verdade, eram bem grandes, acho que devia ter uns 4, 5K cada capítulo. Mas era muito boa, gostei bastante. Foi em 2022 que ela escreveu isso. Vou esperar aparecer outro pra eu ler, porque eu não vou escrever essa ideia. Mas eu gosto desse negócio de culto, eu não sou fã de fantasia, alta fantasia. Eu não gosto, mas paradas mais sobrenaturais eu gosto. Vampiro, homem, culto, as coisas mais com, sabe? Bruxa, eu gosto. Mas não o suficiente para escrever. Eu gosto, mas não o suficiente para escrever sobre isso. Mas enfim, eu estou aqui aberta para ler, se alguém quiser escrever. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria super para alguém escrever para mim. Se eu tivesse dinheiro, eu comissionava muita gente para fazer coisa para mim, que eu não quero fazer. De fanart a fanfic, eu ia pagar geral pra escrever pra mim. É isso. Agora, pensando nesse sentido, eu não sei se eu pagaria para as pessoas escreverem coisas, porque eu sou muito chata e às vezes eu acho que a escrita daquela pessoa não se adaptaria legal pro que eu quero ler. Não, mas aí tu ia ter que comissionar alguém que tu já gosta do que a pessoa escreve, não? Mas mesmo assim, às vezes, por exemplo, tem uma autora que eu leio, uma gringa,
que eu leio muita coisa que ela posta. Tipo, ela lança e automaticamente eu já tô lá, porque eu tenho as notificações dela ativadas no Tumblr. Então, quando ela lança, eu já tô lá lendo. Só que. E ela escreve umas paradas assim, ela posta a cada 2 meses, é uma parada assim, 100k de palavras, sabe? Tá ligado? E é one shot, mas é 100k. Então, tipo, se senta aí e vai lendo, sabe, no decorrer da semana. Ao menos pra mim é isso, eu vou lendo no decorrer da semana. E aí, assim, a grande maioria do trabalho dela, eu vou lá, leio, nossa, parabéns, rainha, lendária. Teve uma última que eu não aguentei, eu não cheguei na metade, eu disse, não, chega, tá indo pra caminhos aqui que não precisava ir, sabe? Eu olhei, não, eu tenho uma amiga que ela também lê essa mesma autora, e aí eu ia mandando pra ela, eu disse, cara, tu já leu a última? Eu disse, não leia, tu não vai curtir. E aí ela, mesmo se ela foi lendo, ela disse assim, cara, eu imagino a tua expressão lendo isso. Eu disse, então, é porque tá tocando em coisas aí que pra mim é intancável, sabe? Não dá. Eu começo a gritar, sei lá, eu começo a reagir muito fortemente a algumas coisas. Então, tipo, e nem é gatilho, são assuntos mesmo que eu olho e digo, não, isso não tá acontecendo. Então, assim, sei lá, às vezes seus favoritos também erram, o que é uma verdade universal. Mas sei lá, então eu fico pensando, já imagino se eu missiono com uma autora que eu gosto muito e ela não desenvolve uma história legal e acaba sendo uma bosta. E aí, como aconteceu, né? Eu nem paguei, mas aí eu descobri esse trabalho novo dessa autora e eu fiquei meio. Não, sabe? Decepções. E aí, sabe, vai que isso acontece. Eu sou meio chata, então. Eu tenho um sei, deixa eu ver. No fandom do God Seven, tenho aqui umas 3, 4 autores que eu gosto muito. Eu super pagaria pra elas escreverem. Pagaria realmente no passado, na época que eu era. Nossa, cara, do God Seven. Não pagaria, não. E do NCT, nossa, do NCT tem acho que umas 2 também. Que, nossa, o dinheiro que elas pedissem eu pagaria pra escreverem umas plots que eu tenho na minha cabeça. Eu gosto muito da escrita dela. Tudo. É claro que tem uma coisinha ali ou outra que eu escrevendo não botaria, sim. Alguma coisa que eu botaria, sim. Mas, no geral, eu deixaria a critério dela escreverem. Só pagaria, tá aqui. Eu quero 100k desse plot aqui. Te vira. Inclusive, dessa autora que escreveu a história do culto, ela faz muita comissão para uma pessoa em específico. Que quando eu ia olhar o post no Twitter, né, ela sempre especificava para quem era a comissão. Tem essa pessoa, que eu também não vou lembrar agora o user, que, nossa, acho que ela deve ter comissionado umas 10 fanfics ali em 2022 para ele. Porque, inclusive, eu dei um follow nessa autora. Tava aquela história de que é melhor você separar o autor da obra. Eu dei um follow. Deixa pra lá, não interessa o motivo, mas se você acompanha o fandom do NCT, você consegue imaginar uns 3 ou 4 motivos pra ter dado um follow nela. Enfim. Mas até aí, a gente tem uma teoria, uma amiga minha, que NCT não gosta de NCT. Os fandoms das Unity se odeiam, sabe? Cada Unity odeia um ou outro. E não é nem os caras que se odeiam, a gente que se odeia, sabe? Entre si. E aí a gente odeia o fandom pessoal. Né? Eu acho engraçado que é todo mundo primo. Tá todo mundo almoçando junto. Todo mundo no mesmo barco, mas todo mundo que não são parentes. Não, eu acho muito engraçado essa briga, é só um parênteses muito da hora, que também envolve um pouco desse universo de fanfic, que é o fato de que quando o fandom não se bica e tem citação desse fandom na fanfic, eu sempre me acabo. Eu digo, não, cara, tem alguns assuntos que eu não me meteria, eu não desenvolveria apenas pelo fato de que eu sabia que iam bater na minha porta. Iam vir dizer, não é assim, eu não gosto, não. Nossa, é uma dor de cabeça que eu evitaria. Sem brincadeira. Falando em fanfics que eu nunca escreveria, eu nunca escreveria nada no fandom do NCT. Então, quando eu comecei a escrever a fanfic
Make-A-Wish, até o nome. Tá lá no Eu3 até hoje, eu não tirei do ar. Mas quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu fiz foi colocar nas notas. Ó, eu sou T23, eu não vou escrever nada mais 18 com os maquinês. Os chips, não são entre eles, são com, né, personagem original. Boa sorte, se você quiser ler, beleza, tamo junto. Se você não quiser ler, também, né, não vou me abalar com isso. Mas se você for ler, por favor, respeitar, porque eu sou fechada com os 23 e não quero ninguém metendo pau neles aqui nos comentários. Então, tipo, eu deixei bem claro, porque, enfim, eu sei o fandom que eu tô lidando, sabe? Eu sei com quem. Eu sei a briga que eu tava comprando ali. Então, eu já coloquei tudo isso, assim, avisado, pré-avisado, justamente para evitar uma dor de cabeça. Hoje em dia, eu faria isso de novo? Claro que não, que eu não tô doida. Mas O fandom tem piorado gradativamente. Todo ano piora. todos eles. Uma coisa que eu não escreveria mais, nem se me pagassem, eu não voltaria mais a escrever sobre girl group. Eu não consigo. Eu acho que. E aí é uma coisa muito minha, porque antes eu era mais fã de girl group do que de boy group. Então, eu tinha o meu grupo favorito, que era o Luna. E que quando começou a dar merda, quando teve a expulsão da Chu e tudo mais, eu peguei e disse, quer saber? Não é pra mim. Não quero. Claro, o boy group também tem, mas tipo, é porque o Luna era meu ultimate group, sabe? Tipo, eu tinha entrado no K-pop por causa do GOT7, mas eu tinha ficado por causa do Luna. Então eu acompanhei cada comeback, eu acompanhei cada BO e cada hiatus e tudo mais. Então, tipo, foi muito marcante pra mim. A partir do momento que começou a se desfazer o grupo, eu perdi muito interesse no K-pop por um bom tempo. E eu só fui retomar depois, quando eu comecei a criar como eu digo, eu fiquei com o Império Romano na quarta geração, que é difícil de desapegar. Então, basicamente, eu acho que eu não voltaria a escrever sobre girl group, porque, sinceramente, a maioria dos grupos atuais não me chamam, assim, tanta atenção, sabe? Então, e também esbarra naquela coisa de que a maioria dos grupos atuais é uma galera muito nova. Muito nova. Tipo, tô pegando o pessoal na porta da escola. Então, sei lá, eu já não me identifico com o grupo e eu já não me identifico com as músicas, eu acho meio. As vozes não batem mais com o que eu gosto de escutar. E sei lá, e depois eu disse, cara, o que eu vou escrever? Algo que eu não, sabe, não vou me sentir bem, que eu não simpatizo nem nada. Então, esquece, eu acho que Eu nunca grupo eu escrevi nunca com mais girl group. escrevo. Eu já tive também a fase em que eu tinha mais fandom de girl group do que de boy group. Acho que eu acho que o boy group que eu gostava de acompanhar mesmo era o GOT7, e aí tinha o Exit, tinha o Loveless, que era tudo girl group. Tinha quem mais? Nessa fase eu também gostava do Blackpink ainda. Tinha o grupo não só nada. Então era isso, acho que era mais girl group, e aí tinha o GOT7 só de boy group. E aí o Exit desbandou, o Loveless desbandou, o GOT7 meio que desbandou. Hoje em dia, meu interesse por K-pop caiu uns 70%. Eu ainda acompanho o NCT. E é isso. Eu acompanho o XG. O XG é K-pop, não é K-pop? Você decide, fica a seu critério. E é isso. Eu não quero conhecer nenhum grupo da quinta geração que é só criança. Não tenho interesse em criança. A quinta geração tá difícil demais pra mim. Não dá. Nossa, não dá. eu olho assim. Eu não me vejo escutando uma criança de 14 anos cantar. Desculpa, gente. Eu penso muito que talvez a última geração que eu escute vá ser a quarta geração. E só, sabe? E quando o pessoal for pro exército, acabou pra mim. O que tá vindo aí, né? Tá indo esquina praticamente. Não dá, não me chama a atenção. Talvez sejam muito talentosos, talvez a sejam boa, talvez. Mas eu não tenho interesse em criança, eu não quero. Sei lá, não faz sentido pra mim, na minha cabeça, a pessoa ser obcecada por criança, uma pessoa adulta. Não é que sou eu, né?
E é isso, eu escrevi só de K-pop, eu só escrevi pro GOT7 mesmo. Não escrevi pra nenhum outro fandom, não. Não me nunca quis, nunca me. Mas eu leio do NCT, eu li, mas eu não escreveria pra esse fandom, não me envolvo. Eu cheguei a começar a me envolver lá em 2020 com esse fandom, mas aí eu já vi que não dava. Você quer saber? Chega de fandom pra mim, eu não vou mais me envolver com fandom nenhum. Hoje em dia eu curto tudo de longe. Às vezes eu nem sei o que tá acontecendo. Quando eu fico sabendo é contra a minha vontade. E é melhor assim. Eu não tenho idade mais pra ter dor de cabeça com fandom. Já chega. Amiga, mas nem acompanhar assim o grupo. Eu acompanho, eu tenho as notificações ativadas. Um dos motivos que eu ainda entro no Twitter é que eu tenho as notificações do NCT Dream ativadas, do NCT Test ativada. Quem mais? As notificações do XG estão ativadas. Então, quando tem lá, eu vejo. Aí, às vezes, quando eu caio lá nas pessoas que eu sigo, eu vejo alguma coisa ou outra de outros grupos. Porque tem a galera que eu ainda sigo, né? Do GOT7. Ainda aparece ali uma coisinha ou outra. Eu tenho os membros que eu sigo no Instagram também, aparece uma coisinha ou outra. Mas é isso. Se ninguém der RT em briga, em treta, eu nem fico sabendo, graças a Deus. Não, briga e treta eu assisto de longe, né? Porque, enfim, eu gosto de ter dor de cabeça. Então, como eu falei, quando eu retomei meu gosto pelo K-pop, ali, né, 2020, mais ou menos, acho que foi 2020, final de 2020, né? Aquele clima, né, de pandemia, tô fazendo nada, o que eu vou fazer? Vamos ver uns MV. E aí eu peguei pra mim 3 grupos de boy group que basicamente os fandoms se odeiam, né? E quem não sabe, quem não me acompanha no Twitter, a minha trindade é Stray Kids, ATEEZ e TXT, né? O Tomorrow by Together. E os 3 fandoms se odeiam. Então, é meio que o tempo todo tá tendo alguma briga. Então, tipo, não dá nem pra dizer, se não passar a treta na minha frente, eu não vou ver. Não, eventualmente eu vou ver. Porque eu tô ali, saiu foto, sei lá, como agora, né, da Fashion Week. Saiu foto dos meninos da Fashion Week, que lindos, não sei o que e tal. Fico lá, morrendo. E aí eu atualizo a página e tá tendo, sabe, briga no meio das tags, sabe? E eu fico, uou. Mas, enfim... Isso é o tipo de coisa que eu nunca vou fugir, sabe? Nunca vai sair da minha frente. Mas eu não interajo, sabe? Aí é aquela coisa, né? Escolhas. Eu escolhi não fazer parte. Melhor. Não tem... Já chega, né? Tem gente que tem tempo pra isso, que passa o dia brigando. Se você for olhar a conta da pessoa, a pessoa tá o dia inteiro brigando por causa disso. Não é pra mim, não gosto mais. Já chega. Já deu. Eu ainda quero escrever fanfic, né? Só voltando pro assunto principal, para concluir. Eu ainda quero escrever fanfic. Inclusive, eu prometi para mim mesma que esse ano eu ia escrever uma fanfic. Não sei se eu vou conseguir. Eu tentei dar a volta em mim mesma, na minha promessa. Eu peguei uma fanfic que eu tenho lá no Wattpad, uma das primeiras que eu escrevi. Peguei e comecei a reescrever ela. Eu sempre tive vontade de reescrever ela. Não vou apagar o que tá no Wattpad, deixa ela lá. Todo dia ainda tem gente aparecendo lá pra ler. Então eu não vou deletar. Mas eu comecei a escrever algumas coisas, vou acrescentar outras e tal. E vou publicar como uma outra versão, né? Uma versão alternativa. Melhorada. Se é que eu posso falar isso eu mesma. E numa tentativa de dar a volta na promessa, né? Mas eu ainda quero escrever uma do zero. Esse ano, não sei. Mas é a meta. Eu não sei, porque eu absolutamente, como eu disse, eu não tenho inspiração nenhuma de onde tirar uma fanfic. Eu posso escrever... Eu não quero escrever... Eu queria que fosse realmente uma fanfic, sabe? Mas eu não sei. Mas fica aí a promessa. E é isso. Acho que as principais ideias que eu tinha, que eu acho que eu nunca vou escrever, são essas que eu falei. E aí tem outras ideias que eu queria ler, que eu queria que as pessoas escrevessem, pra eu só ir lá e clicar e deixar depois os pontos lá
no Tree. No universo de Avatar, né? Tá passando, que saiu a série agora, né? The Last Airbender. Eu gosto daquele universo ali. Eu super leria uma fanfic com os chips aí que eu gosto nesse universo. Que mais? Tava pensando outro dia, agora eu não lembro o que eu tava pensando. Eu pensei, nossa, eu super leria uma fanfic sobre isso. Acho que era algum filme que eu tava vendo, não lembro o que era. Eu esqueci de falar de banda de rock. Eu falei aqui também, eu acho, dessa fanfic que eu vi de rock dos anos 80 e que eu li, que eu gostei muito. E eu super leria outras. Eu espero que as pessoas escrevam mais nesse tema, eu gosto. Eu também tentei escrever ano passado sobre isso, não ficou nem metade do que eu li, mas eu não conseguiria escrever mais do que aquilo, por preguiça talvez também, mas porque, sei lá, foge um pouco da minha zona de conforto e eu não costumo sair dela. Mas eu super leria fanfic nesse tema, eu gosto bastante. Mas é isso, da minha parte, são essas as ideias que eu nunca vou escrever. Eu acho que das ideias que eu nunca escreveria eu tenho uma coisa sobre escrever sobre os assuntos que eu sou muito, muito, muito obcecada. Então, eu escrevo pouco sobre. Quando eu gosto muito da coisa, eu escrevo pouco porque, sei lá, acho que eu prefiro mais apreciar do que eu mesmo criar. Então, tem muita ideia que eu tenho com alguns ultimates. Eu digo ultimates porque, enfim, né, eu sou daquela skin de K-Popper que já misturou os conceitos. Então, tipo, eu tenho uma lista de bias, mas eu tenho alguns que são top prioridade. Então, tipo, dos meus top prioridades eu não consigo escrever sobre, sabe? Tipo, eu não consigo. Eu tento, eu escrevo algumas coisas, mas é muito raro. Então, tipo, tem um trabalho sobre e 50 trabalhos sobre. Eu falo trabalhos porque é como fica traduzido lá no Youtree. Mas, tipo. Sabe? Tipo, não consigo desenvolver. Então, tem muita ideia sobre Jackson que eu nunca vou escrever. Só passa na minha cabeça e eu, nossa, leria demais. Mas eu não conseguiria escrever porque, sei lá, eu prefiro muito mais apreciar do que ler. Mas, sinceramente, atualmente eu não consigo mais ler algumas coisas dele porque sempre bate num estereótipo que eu não gosto e que eu acho nada a ver. Reforçar esse estereótipo, então, sei lá, pra mim rola. Tem alguns outros assuntos também, alguns fãs, algumas coisas, tipo o meu último Império Romano, que foi Shadow and Bones. E, cara, eu acho que eu não escreveria porque eu não tenho, sei lá, não tenho muita paciência pra escrever em mundo mágico. Isso pra mim sempre foi uma questão, desde que eu era apenas uma jovem RPGista. Então, atualmente eu escrevo campanhas de RPG que envolvem mundo mágico, sim. Apesar de eu entender, só um parênteses, Uhum. interrompendo. Apesar de eu entender muito pouco de RPG, me parece, para mim, que não entendo nada, que quando é fantasia é mais interessante, né? Porque envolve. A parada toda que vai envolver, tipo, poder e equilíbrio, sabe? De poder entre um e outro. E tem regras, porque toda trabalho, magia né? tem uma regra. E toda magia tem uma regra. A questão toda é que, por exemplo, no RPG você constrói com outra pessoa. Então, tipo assim. O caso recente, eu montei a trama toda de que precisava. Era uma missão, basicamente, que precisava sair do ponto A ao ponto B. Que precisavam utilizar um sistema mágico para chegar lá. Então, tipo, cada ação de cada personagem dependia de uma rolagem de dados. E isso, né? Isso vai caber à sorte e ao acaso e a forma como o jogador vai desenvolver essa situação para conseguir né, solucionar a missão. E é diferente quando você está escrevendo
Porque você não pode contar com a sorte e, sabe, e desenvolvimento de outra pessoa. Você tem que pensar o ponto A, o ponto B e todas as coisas dentro, sabe, sem haver furo na lógica do seu sistema mágico, justamente para depois alguém vir dizer: nossa, não dava para acontecer isso porque não faz sentido. Como é o que eu sempre tô reclamando quando eu leio, pego fantasia. É a minha maior reclamação quando eu li os livros da Sarah J. Maas, porque não, para mim não fazia sentido ela ir de ponto A ao ponto B, sendo que ela colocava várias dificuldades que de repente elas não existiam quando chegavam lá. Então, tipo, eu não quero escrever uma fantasia que no final das contas seja exatamente tudo que eu critico. Então, para não passar por essa, eu não vou escrever, porque isso vai me dar um trabalho. Não é uma coisa tipo que eu vá lançar, eu vou escrever em uma semana e vá lançar daqui a 2 meses. Não, eu acho que quando você envolve o mundo mágico, você vai precisar, sabe, ler, reler e rever todas as regras e analisar com uma vista fora. Então, tipo, é um trabalho muito grande. Shadow and Bones tem um sistema mágico muito interessante. Mas eu iria, sabe, me dar o trabalho de fazer todas as análises e inserir o contexto geopolítico que também está envolvido nessa história. Cara, sabe, não, sabe, muita mão de obra para uma coisa que deveria ser diversão. Então eu não Realmente, escreveria. muito trabalho, né? Uhum. Nesse caso é bom você já pegar um universo que existe. No caso, se você vai escrever Shadow and Bone, já existe ali no universo, né? Então, aliás, cancelaram a série, não foi? Pô, eu Cancelaram, né? Cancelaram, a Netflix não fez nada por essa segunda temporada. Tipo, ela só disse assim: ah, vai lançar aí, vamos ver, viu? Beijo. E aí, claro, tem gente que acompanhava, né? A série não sabia que tava rolando a segunda temporada, então já começou mal. E depois disso, a história mesmo foi andando pro caminho, como eu acho que eles não sabiam o que fazer, porque ancorou-se muito Mas vai ter a da outra? coisa. Ia ter outra. Spin-off, mas não vai ter mais, né? Não vai ter mais nada, porque a ideia toda era que ia ter um spin-off depois dessa segunda temporada, se eles renovassem pra terceira, porque iam fazer o caminho paralelo, sabe? Ia contar a história de onde parou na segunda pra um lado e pro outro. Só que aí, como cancelou, não vai ter mais nada. Acabou esse universo. O Grishaverse foi encerrado. Comprar pras fanfics dele, então, né? Só Ela mesmo. tá lançando mais livros da série, né? É porque a série era fechadinha, era uma trilogia. E aí ela escreveu mais 2 livros que são os personagens dos sidekicks, que são, né, os corvos. Então, tá bom. Então, tipo, eram só 2 livros, tanto que ela até comentou depois que perguntaram pra ela se ela tinha, né, alguma ideia para um terceiro livro para os corvos, e ela virou e disse não. Ela disse, cara, eu gosto. Ela disse assim, eu gosto de como eu finalizei aquilo, eu não acho que tem alguma coisa a acrescentar ou mexer. Então são 5 livros fechados e é isso. Não Ela tá deixaram chegar viciada no último livro. em gente que faz 10 livros de uma série. Mas enfim, é isso, eu acho. É isso. De vez em quando eu tenho outras ideias aí. Algumas eu desenvolvo na minha cabeça, só outras não. Mas acho que as principais eu já falei, que é que eu gosto muito dessas ideias, mas que elas nunca vão virar nada. Muito por preguiça mesmo. Muito porque eu acho que não ficaria bom, só ficaria bom na minha cabeça. Mas é isso, enfim. Você conta aí pra gente se você tem também ideias que você nunca vai escrever. Obrigada por você escutou até aqui. A gente está de volta para mais uma temporada. Esse ano a gente vai falar bastante de fanfic ainda. Então aguardem. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por ter ouvido até o final. Interações como like, comentário é sempre muito bem-vindo, sabe? Muito, muito bem recebido pela gente. E qualquer coisa, chama a gente na DM, né? Conversar, trocar uma ideia e tal. E é isso, a gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.